Vamos ler a Bíblia? Abrir a Bíblia. Eu gosto sempre de iniciar as nossas aulas com um texto bíblico. E eu vou abrir a Bíblia aí, vamos abrir Salmos 138. Salmo 138, vou ler o verso 1 e o verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração, canto teus louvores na presença dos poderosos. Prostro-me perante ao teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Nesse texto de Salmos, ele para mim é um dos salmos mais importantes, do que eu considero, pelo fato desse texto aqui que nós lemos, desses versos aqui que lemos, onde Deus, o próprio Deus está aqui. Davi é um salmo evidente como o salmo de Davi, mas ele vai relatar, Davi nesse salmo, ele relata que o Senhor elevou a palavra acima dele próprio. Ou seja, Deus elevou a palavra acima do próprio Deus. Olha só: Próximo perante o teu santo templo e te louvo o teu nome. Davi referindo a Deus por teu amor e fidelidade, o motivo que ele prostra diante de Deus. Aí Davi completa: pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Então Davi ele coloca aqui que o motivo pelo qual ele se prostra diante de Deus, e aí ele coloca devido à tua fidelidade, devido ao teu amor, que ele se prostra diante de Deus. E aí ele continua dizendo: pois exaltaste, elevaste a tua palavra acima do teu próprio nome. Ou seja, ele elevou a palavra acima do seu próprio nome. Quem é a palavra? Jesus. Não está escrito assim? No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. Quem era a palavra? Jesus Cristo. Certo? Jesus Cristo é a própria palavra. Então, Davi vai mencionar aqui que Deus, o Todo-Poderoso, elevou Jesus Cristo acima do seu nome. Ou seja, aqui Deus colocou Cristo numa colocação maior que Deus. Então, isso mostra que a grandeza de Jesus Cristo. Então, nesse versículo aqui, por isso que eu gosto desse verso, por isso que eu gosto desse Salmo 138, porque ele vai mostrar a grandeza de Jesus Cristo. Então aqui Davi vai dizer que Deus elevou a palavra. Quem é a palavra? Jesus. Deus elevou Jesus acima do seu próprio nome, ou seja, ele exaltou a Cristo acima do seu próprio nome. Como que é possível isso? É possível elevar o nome de alguém acima do seu próprio nome, se ele não for igual ou maior? Então a questão de Cristo, a questão de Deus elevar o nome, elevar a palavra, porque a palavra é tão Deus quanto o próprio Deus. Ficou claro aí, né? Vamos dar início aí à nossa aula, mas antes vamos ver um pouquinho do que vocês estudaram na aula passada. Na aula passada falamos sobre o livro de Jó, e não pode sair com dúvidas. Tendo dúvida, pergunta, nos manda mensagem, só não sai daqui com dúvidas. Então na primeira aula foi aplicado sobre o livro de Jó. Existem vários mistérios na Bíblia. Um dos maiores mistérios para a razão humana é porquê do sofrimento. Não basta ser só o porquê do sofrimento, mas porquê o sofrimento do justo. Essa é uma questão indagada no livro de Jó. Por que o justo sofre? Então esse é um questionamento que não cessa pelo fato aí de Jó era um homem
ele centraliza sobre um dos maiores mistérios para a razão humana. Qual é? O problema do sofrimento. Que o pecador sofra, todos entendem, né? Se a pessoa que comete pecado vai sofrer, beleza. Mas e o justo? Então, uma indagação que existe no livro de Jó é isso aí. É um mundo espiritual descortinado e aparece aí Satanás se apresentando perante Deus. E, de certa forma, o diabo tem que prestar conta mesmo. Tudo tem que prestar conta diante de Deus. E aí vai ter o momento em que o próprio Deus vai falar para o diabo: olha, você tem visto meu servo Jó? Então Deus dá testemunho de Jó. E aí vai apresentar Jó, e o diabo mas também você enche ele de riqueza, faz isso, faz aquilo, e aquela conversa que vocês já sabem. Só que em tudo Jó ele foi fiel, como vocês já sabem. Depois desses eventos, Jó recebe a visita aí de seus amigos. Jó encontra, passa uma temporada ali calado, né? E fica ali ele e seus amigos ali em volta dele, sem abrir a boca para nada. E aí chega um momento que eles começam a falar, e aí que tem aquele desfecho que vocês ouviram na aula passada. Alguns atribuem a autoria do livro de Jó a Moisés, outro a Eliú, que é um dos próprios amigos de Jó, outro a Salomão, e por fim alguns atribuem o próprio Jó. Ele foi escrito antes, né, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E como uma coisa que eu sempre digo, que a Bíblia ela não está de forma cronológica organizada. Eu até expliquei isso para vocês já, porque é cronologia, e ela está de uma forma lógica. E a forma lógica é começar no início. Então no início é o quê? No princípio criou. Então se é para começar de alguma coisa, então o princípio seria o Gênesis, que é o Bereshit, que literalmente é o princípio. E Jó foi um dos primeiros livros a ser escrito, mas não propriamente caberia ali no início. O tema aí é sofrimento humano. A esfera de ação é desconhecida, a esfera de ação, o local onde acontece a reunião, há um grande debate sobre isso aí. Onde que aconteceu essa reunião? Pode ter certeza que não foi no céu. No céu onde vai ser morada dos santos, né? Mas aconteceu essa reunião num ambiente espiritual, evidente. E por que não foi no céu, onde é o trono de Deus? Porque no céu não entra nada que contamine. Então, já descarta essa hipótese. Então, o local aí ele é desconhecido, não dá para jogar. As pessoas sabem, Jó, ele faz Bildad, Zofar e Eliú. E como vocês viram na aula passada, quem estava aqui também, acredito que foi mencionado, que é provável aí que Jó tenha sido descendente de Jacó. Beleza? Então é só recapitulando o que foi já passado para vocês. Há muitos mistérios na Bíblia e alguns estados no livro de Jó, pelo fato de ter muitas coisas que as pessoas não conseguem compreender. Por exemplo, se você for falar do Belmonte, do Leviatã, vocês já viram quando se trata do Leviatã? A Bíblia relata que o Leviatã, quando Jó estava cheio de razão, aí Deus vira para Jó e diz: Jó, você está onde? Ele estava fazendo isso, isso e aquilo. Ele vai dizer: onde você estava? Quando eu estava criando aqui, quando eu criei o Leviatã. O que era o Leviatã? O Leviatã, segundo a Bíblia, vai dizer, até porque lá onde vai ter aquela expressão, diante de Deus, até tristeza, não tem essa expressão que as pessoas utilizam, diante de Deus, até tristeza salta de alegria, que não existe isso na Bíblia, mas é entendido que realmente onde Deus está, há alegria, então a tristeza ela tem que se alegrar. Não tem erro nisso, mas não é bíblico. Só que essa expressão é utilizada para o Leviatã. Por quê? É mais ou menos assim, onde você estava, Jó? Onde eu criei o Leviatã. E vai falar das suas escamas, que suas narinas saem fogo, e que a sua pele, ao encostar na terra, parece, as suas garras, quando tocam na terra, parece você passando num balde de água, sai cortando assim como se não tivesse nada. A grandeza, o poder desse Leviatã. Aí vai dizer assim, que diante do Leviatã, o medo tem desprezo, treme na frente dele. O medo de frente dele, ele estremece. É mais ou menos assim. Até o medo
diante do Leviatã, tem medo. É aí de onde sai essa expressão de Deus, aí até a terceira salto de alegria. Então é devido aí à grandeza, e aí Deus vai falar para isso, e por causa dessas coisas, tem muita gente no Belmonte também, que é um outro animal também, que no meu entendimento, realmente é uma criatura que Deus criou. Agora, onde está, aí não dá para dizer. É que não é a questão dos animais, dos dinossauros. A questão dos dinossauros é sempre um debate, é sempre uma questão muito que gera umas dúvidas, porque pessoas dizem que a Terra tem milhões e bilhões de anos, não é assim que diz? É possível? Possa ser, mas não depois da criação. Depois da criação não. A Terra não tem bilhões de anos depois da criação. Só entra esses bilhões de anos se no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis tiver ali: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Ali se passa uma eternidade, aí depois, e a criação. E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia, parava, se movimentava sobre a face das águas. E aí começa a criação. Se existe milhões e milhões de anos, está ali. Depois disso, a terra, na minha concepção, no meu entendimento, não passa de 10 mil anos. A terra não passa. Só se existe ali, porque ali no momento que tem aquele ponto ali, pode existir ali. Muitos historiadores acreditam nessa parte também. Agora, depois que Deus começou a formar, não. Até porque ia gerar muito conflito. Nem no dilúvio também. Pode ser que eles morreram no dilúvio. Não acredito que seja dessa forma, senão a Lu tinha colocado um casal de dinossauro também. Não é isso? Então, eles foram extintos bem antes, mas que existiu, existiu. Os dinossauros existiram. Não há dúvida disso, que eles existiram. E por isso que gera muito conflito nessa questão aí. Mas a Bíblia tem coisas que a Bíblia deixa bem claro, né? Tem coisas que é para nosso entendimento e tem coisas que não é. Então, como é que surgiu a teoria de que nós somos descendentes de macacos? É uma doutrina darwiníssima, de Darwin. É a teoria da evolução. A era dos dinossauros, você diz? Não, a Bíblia. Com certeza, o darwinismo é totalmente contra a criação. É uma heresia, né? Saiu de um ponto. Isso. Literalmente ela vai contra, tá? Assim, você pode utilizar partes dessa questão da evolução, ela existe, mas não que a humanidade surgiu do nada. Ou seja, ela surgiu ela surgiu do nada, mas assim, do ponto que Deus deu partida. E você pode ver que nós vivemos evoluindo. Não existe evolução hoje? Só que aí, essa evolução sim. Agora a evolução que vamos usar no macaco. A teoria que eu gosto mais de usar é essa daqui, ó. Se essa teoria fosse tão aceitável, hoje era para ter macaco virando gente. Mas foi muitos anos. Não, velho. Macaco é macaco. Então era para acontecer nos dias de hoje também. Pois bem, então existem outras coisas também que aí causam muitas dúvidas. Mas é que nem eu digo, a Bíblia, quanto mais você estuda, mais você entende, você não sabe de nada, você precisa estudar mais. Então, Dinossauro. Leviatã, ele é um animal. Existe, é um monstro, provavelmente marinho, não sei, ele é um monstro gigantesco, assustador. Então vamos entrar aí em Salmos. Salmos está no centro da Bíblia aí, nós já lemos um texto de introdução, que foi o 138. Tenta lembrar depois aí. Quem falta fazer a prova? Vocês dois, né? Vocês não vão conseguir prestar atenção na minha aula e fazer a prova, mas vou entregar vocês aí. Quando vocês conversam, vocês já vão notando. Acho que aqui é essa, não coloca agora. Não, mas eu vou dar uma olhadinha no meu livro. Então vamos lá. O livro dos Salmos. A nação judaica usa os Salmos tanto como um livro de orações como um livro de cânticos. O nome hebraico para os Salmos sempre foi Telehim, que significa livro de louvores. Telehim. O que mais? Falam da grandeza de Deus, de sua bondade, seu poder e a sua justiça. Os Salmos refletem tanto o caráter histórico como o devocional. Irmãos,
Lembrando que hoje seria o Alan que ia aplicar essa aula, mas hoje ele mandou mensagem que não poderia estar aqui, e hoje nós estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho. Muitos acontecimentos da história apresentados na criação do homem, aqui tem a aliança estabelecida em Abraão, os seus descendentes, o sacerdote Melquisedeque, Isaac, Jacó, Moisés e Arão, e a libertação do Egito e a herança. Então, os Salmos ele é dividido, né, ele está no centro da Bíblia, é o maior livro da Bíblia, com 150 livros, com 150 cânticos, e existe até algumas expressões que as pessoas utilizam para, quando quer castigar alguém, você coloca fulano para ler o Salmo 119, que vai arrumar mais o que fazer. Essa expressão também não é boa, porque a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia não é castigo. O tema aí é louvores a Deus, e salmos e cânticos. Os títulos dos salmos, os títulos são indicados da natureza literária de cada salmo. Alguns títulos se referem aos usos litúrgicos, ou seja, o uso ali do culto ali. Outras coisas também, em outras ocasiões, há títulos descritivos para as características poéticas. Então nós estamos falando de livros poéticos, conhecido também como livros de sabedoria, que nós temos essa lista aí dos livros a qual nós estamos estudando, que são os livros poéticos, que nós introduzimos com Jó, Salmos, depois Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Salomão. Então esses são os livros poéticos da nossa Bíblia. Eu ainda estou aplicando entrando nesse livro que nós estamos utilizando, são 150 salmos, alguns escritos para serem cantados, como já disse, outros para serem recitados, e outros como lamentações e orações. Algumas orientações serão de grande ajuda. O estudo seguirá a seguinte ordem, já que são 5 livros, em Salmos nós temos, ele é dividido em 5 livros. Essa questão do número 5 ela é muito importante na Bíblia. Você pode ver que aqui nós vamos ter também uma comparação do Pentateuco. Os evangelhos são 4, mas se você for considerar também, a carta aos Romanos é considerada também um evangelho, de certa forma. A estrutura do livro dos Salmos nós vamos estudar na primeira parte, que são 5 partes. A parte na estrutura do livro dos Salmos como um todo. A segunda, Salmos e a variedade de fenômenos. No terceiro, o título dos Salmos e as palavras hebraicas neles empregadas. No quarto, Salmo 119 e a divisão de cada 8 versos e as letras hebraicas que começam a cada grupo. E no quinto, o mestre do canto. Então, no tópico 1 aí, na introdução aí, a estrutura do livro de Salmos como um todo. Os Salmos foram divididos em 5 livros pelos sábios hebreus. Acredita-se que Esdras tenha sido o autor que pôs em ordem os Salmos de Israel. Quem conhece a história de Esdras, vê que Esdras foi um grande escriba. Ele foi um dos camaradas que mais escreveu ali no Velho Testamento. Tal façanha, tal grandeza assim, você vai ver também na vida de Paulo lá no Novo Testamento. Então, mais ou menos assim, o livro 1, Salmo 1, verso 1, né, que aqui nós não tratamos de capítulos, aqui é Salmo 1 ao 41, assim também como o livro 2, aqui o livro 2, que é Salmo 42 ao 72, o Salmo 3, de 73 a 89, o Salmo 4, de 90 a 116, e o Salmo 5, a quinta parte, melhor dizendo, que é de Salmo 107 a Salmo 150. O manuscrito antigo e a autoridade dos documentos Massorete, do Talmud, em versões antigas, divide os Salmos em 5 partes, o Midrash, que foi destruído. Moisés deu aos israelitas os 5 livros da lei, que de maneira correspondente Davi lhes deu os 5 livros dos Salmos. Os 5 livros deixados por Davi foram Gênesis, Êxodo, vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, também assim, Davi, de certa forma, ele colocou 5 partes nos Salmos, que, resumidamente,
praticamente é o símbolo da Bíblia completa, da Bíblia toda ali. Se você for olhar, essa divisão aí, ela divide a Bíblia, assim como a Bíblia é dividida para os israelitas. A Bíblia israelita ela é dividida em 3 partes, precisamente, né? Que é a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Lembrando que vocês talvez não tiveram a oportunidade ainda de pegar essas aulas, mas a Torá, ela não é a Bíblia hebraica. A Torá, ela é a composição dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí é a Torá. Então ela é formada de Torá, Nevim, que é profetas. Esses profetas aí é composto de Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então nós já temos aí Torá, temos Nevim e temos Ketuvim. O que é Ketuvim? Os escritos, que é Salmos, Provérbios, Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiásticos, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Tá, Isaú, e como que chama essa conjunção de todas? Já que Torá não é a Bíblia hebraica, Torá só é os 5 primeiros livros. Então, essa junção aqui, todas, aqui é o Tanakh. O Tanakh é a Bíblia hebraica. É composta de Torá, Nevim e Ketuvim, que é lei, profetas e escritos. Então essa seria a Bíblia. Essa é a Bíblia hebraica, o Tanakh. T-A-N-A-K, Tanakh. Beleza? Então essa é a divisão do Pentateuco. Aí Davi também se viu na obrigação de dividir, que se nós formos olhar aqui à luz das Escrituras, vai ter a ver também com essa divisão que Moisés fez lá no início. Os salmos foram citados repetidamente por Jesus e pelo Espírito Santo através dos evangelistas e dos apóstolos. Várias tentativas foram feitas no passado para saber por que salmos estão classificados em 5 livros, mas não se achou ainda uma explicação tão aplausível para tal arranjo como esse, que é um resumo da Bíblia, que ali também tem incluso ali, como eu já falei para vocês, o Pentateuco. De certa forma, de cada ponto ali vai tratar dos assuntos tratados lá no Pentateuco, nos escritos de Moisés. Existem razões importantes porque o Salmo 2, por exemplo, não é o 72 e o porquê que Salmo 90, que é o mais antigo dos Salmos, na oração de Moisés, não é o Salmo 1. Existe neles 7 améns e 24 aleluia. Todos eles, exceção feita ao 4º livro, estão no livro de Salmos. Olha só, os salmos mais antigos, os escritos ali mais antigos, não é a colocação que está no primeiro. Como eu já disse para vocês, a ordem ela não está de forma cronológica. Ou seja, no tempo que aconteceu, foi escrito. Aconteceu? Não. Foi a divisão ali, a colocação ali, depois foi sendo organizada. O primeiro livro de Salmo, de 1 a 41, corresponde ao livro de Gênesis a respeito do homem. O que se trata no início? Do que fala no livro de Gênesis? Fala da criação, fala do homem. Literalmente vai ser ali, o foco ali é a criação, quando Deus iniciou todas as coisas. Então, nessa primeira parte de Salmos, também vai falar a respeito do homem. É lógico que não vai estar falando sobre no princípio, que criou Deus dos céus e da terra, mas se trata, foca no homem. Vai enfatizar a questão do homem. Assim como o livro de Gênesis trata do homem, a sua história, o livro 1 de Salmos trata do homem. Quando eu falo livro 1 de Salmos, eu estou falando de uma parte dos Salmos. Entende isso? Que vai do Salmo 1 ao 41. Então eu estou falando do livro 1.
do 1 ao 41. Eu não estou falando ali de capítulos, estou falando ali da divisão do livro de Salmos. Então, essa primeira parte ela vai focar, ela vai enfatizar, vai tratar do homem. Salmo 1 ao 8, o homem é o filho do homem. 8:4. Salmos 9 a 15, o homem da terra, ou seja, o anticristo do 10 ao 18. Salmo 16 ao 41, o homem Cristo Jesus. Então ali tudo vai dar uma resumida sobre todos esses pontos. As bênçãos prometidas estão ligadas à obediência. Salmos 1, que vocês vão ver, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os seus conselhos, que não se detém no caminho dos pecadores, né? Antes tem o seu prazer na lei, e na lei do Senhor medita dia e de noite. Abençoado com o filho do homem que não segue os conselhos dos ímpios, nem se deixa influenciar pela conduta de pecadores, nem se assenta nas reuniões de zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então o foco aí no início é as bênçãos que estão ligadas à obediência. Sempre foi assim. Por isso que a Bíblia inicia que quem honra pai e mãe vive mais. Então, se você tem uma estimativa de vida, se você obedece seus pais, acrescenta. Eles são prolongados. Seus dias são prolongados. Então, o segredo de viver bem, de viver muito, é honrar pai e mãe. É obedecer o pai e mãe. Aí imagina, misericórdia. Agora imagina se obedecer. Mas só que detalhe, que não é o caso de vocês. For do rebelde, é uma fase da vida, gente. Eu estava conversando com os jovens essa semana, eu estou falando, é uma fase inevitável essa rebeldia. Mas feliz é aquele que consegue driblar essa rebeldia, que consegue sair fora dela. Mas hoje, por exemplo, vocês foram rebeldes, nós somos rebeldes, mas hoje nós temos temor. Hoje nós não somos mais rebeldes. Então isso nos dá uma estimativa de vida mais longa. Olha para você ver. Quando você é temente, quando você é obediente, Deus te dá a oportunidade de ver suas gerações crescer. Agora, esse texto vai muito para essas pessoas que o pai fala assim, não anda com fulano, não vai por esse caminho. Aí morre precocemente, não tem vida, morre, é ceifado, a vida é tirada ali de forma bruta até. A pessoa, por quê? Não ouviu, não obedeceu. Então a obediência, a questão da obediência, ela traz bênçãos. Quando você é obediente, ela traz bênçãos. A pessoa obediente, ela é abençoada. Assim é com o nosso Deus. Quando nós obedecemos, quando nós vivemos nas condições que Deus nos propõe, acabou, não tem para ninguém. Você é uma pessoa abençoada. Mas vou parecer um bobo. Não, quem não é assim? Geralmente quando a pessoa é uma pessoa bacana, uma pessoa legal, e às vezes a pessoa confunde com uma pessoa boba, não é? Então a gente tem que ficar atento a isso também. Porque a obediência é a árvore da vida do ser humano. A desobediência me trouxe ruína. Salmo 2 aí. A ruína consertada apenas pelo Filho do Homem. Isso aqui é o resumo do livro 1. O livro conclui com uma bênção e um amém duplo. E 3 e 15. Deixa eu até conferir aqui, deixa eu seguir acompanhando aqui. Gênesis 3 e 15, melhor dizendo. Que é um resumo, que é, como aqui a gente está apresentando uma parte do primeiro livro, então ela resume aí com um amém duplo. Deixa eu conferir aqui o 3 e 15 de Gênesis. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, e entre ti a descendência, por quanto esse ferirá a cabeça e não ferirá o peitoral do calcanhar. A parte 2. Segundo o livro de Salmos, que vai de 42 a 72, corresponde ao livro de Êxodo, a respeito de Israel como nação. Esse é o livro que vai de Salmo 42,
ele deve ser estudado com a seguinte estrutura: a ruína de Israel. Estou na letra B do livro de vocês, do ponto 1. A ruína de Israel, que vai de Salmo 42 a 49. O redento de Israel, que vai do Salmo 50 a 60. E a redenção de Israel, que vai dos Salmos 61 ao 72. Nesse salmo, nós veremos aí os conselhos de Deus a respeito da ruína. A nação redimida. O livro conclui com uma bênção e um amém duplo. No terceiro aí, na letra C, o terceiro livro vai de 73 ao 89, corresponde ao livro de Levítico, a respeito do santuário. Salmos do santuário. Vida de adoração. Então aqui vai tratar mais da adoração, como o povo chegar mais a Deus, como prestar um culto a Deus. Você pode ver que ali no livro de Levítico ali vai se tratar da congregação, vai tratar ali da ornamentação, da organização do culto. O santuário em relação ao homem, Salmo 73 ao 83. Salmo 73 que trata do problema que o homem encontra quando fica fora do santuário. Ele ocupa o seu coração com a vida dos ímpios. Consequentemente, se distrai duvidando da justiça de Deus. A pessoa que não se entrega totalmente, a pessoa que não se envolve totalmente com as coisas de Deus, ela facilmente acaba sendo induzida ou levada a acreditar, a duvidar, melhor dizendo, do poder de Deus na nossa vida. É que nem aquela questão, né? Quando você vai falar para alguém de algo que Deus está fazendo na sua vida, aí você começa a falar para as pessoas, o que as pessoas fazem? Começa a te motivar, não é isso? É isso, cara? Você vai contar uma bênção, as pessoas vão ficar alegres com sua bênção, mais ou menos assim? Não, se a pessoa não sempre. Quase nunca, né? As pessoas sempre, a tendência é sempre, que nem eu estava vendo no trabalho, e um colega até comentou que um conhecido dele comprou um carro, e ele achou o carro muito feio, só que ele pegou e pagou isso. E aí depois ele parou para refletir. Eu falei, você vê, né, a pessoa. Aí depois ele mesmo refletiu, rapaz, depois eu vou refletir. A pessoa luta tanto para conseguir uma coisa, e aí chega uma pessoa que você espera, e aí? Porque quem consegue uma conquista, que batalha por ela está feliz e ela quer transpassar, ela quer mostrar aquela felicidade. E às vezes ela chega para falar e você joga um balde de água fria. Então não é o comportamento correto. Então o nosso comportamento não deve ser esse. Nós devemos se alegrar com as conquistas e se alegrar com a vitória dos nossos irmãos. Então esse é o dever do cristão. E aqui o povo ele se envolvia, ele estava indo para o caminho, consequentemente aqui, distraindo, duvidando da justiça de Deus, duvidando do que Deus pode fazer, do que Deus faz em nossas vidas. Não é assim conosco? Deus nos promete, Deus já nos prometeu tanta coisa, e aí nós se pegam sempre duvidando. Sempre a gente se pega duvidando. Será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo? A gente é dessa forma, duvidando da potência de Deus em nos atender, em nos suprir. Isso acontece quando nós estamos aí afastando aí pouco de Deus. O Salmo 76 fala da destruição dos inimigos do santuário, e assim cada salmo se ocupa no santuário. Por exemplo, o Salmo 80 a 82 trata de Deus no santuário. O Salmo 83 fala da destruição dos inimigos do santuário. O santuário em relação ao Senhor, no 84 ao 89. Bênçãos aos que se aproximam do santuário. Depois nós temos aí a humilhação do Messias como segredo da fonte de toda a bênção. Olha isso aqui, ó, a humilhação do Messias como o segredo da fonte de toda a bênção. A morte de Cristo lá no Calvário, a humilhação que ele passou no Calvário, ela é sinal de vitória para nós. Tudo isso que ele viveu, tudo isso que ele passou, querendo ou não, é estranho isso, né? Alguém precisar sofrer, alguém precisar ser
humilhado para que eu esteja bem, mas tem que entender qual é o contexto disso. Ele passou por isso para que eu estivesse bem. Como assim ele estivesse bem? Ele passou por tudo isso para que não precisasse nós passar. Então, ou seja, vantagem para nós. Não precisamos passar a humilhação que ele passou, porque ele já passou. Então, a humilhação do Messias é o segredo da fonte de todas as bênçãos. Então, a humilhação que ele teve lá é motivo de bênção para nós. É motivo de vitória para nós. Deus na Assembleia dos Santos, continuando, no 89, o livro conclui com uma bênção e um amém duplo. Acontece muito isso, que nós falando aqui do segundo livro. Que segundo livro é esse? Nós estamos falando do livro de Salmo, que são divididos em 5 partes. Então, concluindo aí a parte 2, aí nós entramos aí melhor dizendo, concluindo aí a parte 3. Nós entramos aqui no 4º livro de Salmos, que vai do 90 ao 106. Esses salmos correspondem ao livro de Números e trata de Israel e as nações da terra. Mostra que a mão, na mão de Deus, o que é? Mostra que a esperança, descanso e a presença do Senhor. As figuras símiles, ou seja, semelhantes, apresentam o mundo como um deserto. Literalmente, o mundo como um deserto. O 4º livro começa com a oração de Moisés, homem do deserto, e encerra com um ensaio da rebelião de Israel no deserto. O Salmo 106, observe que no Novo Cântico para toda a terra, o Salmo 96, em que o tema é apresentado numa só frase como um acróstico. Que é isso? Como uma poesia. Aqui é apresentado algumas poesias. Alegre-se, ó céus e terra, exultem. O livro conclui com uma bênção, amém e aleluia. Lembrando que nós vamos ter bastante salmo aí concluindo com aleluia. E nós temos que entender essa questão do aleluia também. Tem pessoas que na euforia ali, na alegria ali, ele não sabe expressar a glorificação correta e acaba falando coisas que não devia. Mas na frente eu toco de novo nesse assunto e explico o que eu estou dizendo. O pecado entrou no mundo e arruinou não apenas o homem, mas também a terra. Literalmente, no momento do pecado, a terra foi amaldiçoada. A terra, ela era uma terra que nenhuma semente morria antes do pecado. Nada perecia. E os frutos eram basicamente ali aquela situação de Josué e Caleb ali, quando foram espiar ali a terra e trouxe ali um cacho de uva que não carregava só. Imagina, um cacho de uva que uma pessoa só não carrega. Era mais ou menos isso. Ou seja, aquela terra é como se fosse ali um pedacinho ali do Éden, antes do pecado. O milênio será espreitado. O Éden, literalmente, voltando ali, da mesma forma. Toda semente ali será frutífera. Ali, literalmente, é aquele que aceita, que tem aí, prega, entre o leão pastando ali perto da ovelha, a criança perto do tigre ali, tudo isso realmente acontecerá no milênio. Era a forma que era lá no Éden. Então a terra era maldita por essa causa. O pecado fez um paraíso no deserto e a morte encheu a terra de tristeza e lamento. Não existe esperança para a terra, para as nações e para toda a criação fora de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então a nação que não tem Deus como Senhor, ela é maldita. Vocês veem muito isso, alguns países que são entregues à idolatria. Você pode ver que o tanto de doenças absurdas que acontece. Quer ver um lugar para nascer pessoas com mutação, com coisas, por exemplo, a Índia. São lugares terríveis para nascer pessoas deformadas, pessoas com doenças que assustam, porque são países que são pouco mencionados no nome de Deus, são países idólatras, assim como diversos. Não que o Brasil seja um país cristão,
Mas hoje a gente entende que no Brasil é um povo que não tem muito respeito, é um povo assim que é relaxado, mas que sabe, que crê no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, crê. O Brasil é uma nação que crê em Cristo como um Salvador. Só que não estou nem aí, né? Mas ainda assim sabe que fora de Deus, fora de Cristo, não tem coisa boa não. Então essas nações acabam aí se tornando malditas, mas o que nos salva, o que nos dá um respaldo aí, é que nós se apegamos com Deus. Então no lugar onde tem a igreja, esse lugar ele é abençoado. É por isso que hoje a situação não está pior por causa da igreja. Hoje o mundo não está uma desgraça maior por causa da igreja. Mas no momento que a igreja for tirada, aí sim acontece aí pior. Não, vai ser tirado junto, todo mundo vai estar por aí. Não, calma, se eu chegar, eu estava Consiste como o livro 3 de 17 salmos, todos os anônimos. Ainda que nem todos sentidos, a exceção feitos ao Salmo 90 e o 91, escrito por Moisés, e o 101 e o 103, escrito por Davi, o Salmo 90 e o Salmo 91 são, evidentemente, um só, dividido em duas partes, escrito por Moisés. Isso aí vocês sabem muito bem. Logo no início dos 38 anos de castigo no deserto. Olha isso aqui que muito interessante, ó. Então, todas as escrituras citadas na tentação do deserto por nosso Senhor, até mesmo citado pelo diabo, saíram dos escritos de Moisés. Tudo que Cristo falou lá no deserto e que o diabo falou, foram escritos de Moisés. Não tentará o Senhor teu Deus, também está escrito, somente o Senhor teu Deus. Então todos esses escritos foram citados por Moisés. Mas só que aí esse aí não é o foco mais interessante desse contexto aqui. Quando Deus decretou que todos os homens que saíram com mais de 20 anos do Egito morreriam no deserto, aí Moisés vai escrever uma coisa que você não entende. Mas como é que nos dias de hoje as pessoas vivem? Tem pessoas que vivem 100 anos, não tem pessoas que vivem 100 anos, tem uns que até passam. Mas Moisés ele escreve que passou dos 70 é fadiga e cansaço. Então, quando Moisés escreve isso aqui, ele está escrevendo isso aqui com base no pessoal que estava no deserto, porque aquele povo ali tinha um limite de vida ali, porque Deus tinha decretado que aquele povo ia morrer. Deus falou para Moisés: Moisés, vão matar todo mundo. Moisés falou: não, você não faz esse negócio não. E aí, é aquele negócio: o que Deus fala, o que Deus promete e o que Deus pensa, se Deus não pensa, né? Deus ele não precisa de pensar. Pensar, você vai projetar algo. Deus não precisa disso. Entende isso? Então, o que Deus quer é isso, e acabou. Então Deus fala para Moisés: Moisés, esse povo é muito rebelde, vou matar todo mundo. Aí Moisés acha que levou Deus na conversa. Não, Senhor, você vai matar eles, então me mata. Risca o meu nome aí também. Essa questão de riscar também, ela tem um contexto histórico bem interessante, que é uma situação egípcia. Esse negócio de riscar o nome. Então risca meu nome aí também. Não, Moisés, então tá bom, vamos deixar isso quieto aí. Mas só porque Deus quer, acontece, acabou. O que Deus fala, acontece e pronto. E aí Moisés achou que estava tudo certo, aí aos pouquinhos foi morrendo. Então essa trajetória no deserto, ela foi para quê? Para que desse tempo para ele matar todo mundo. Mas Deus precisa disso tudo, desse tempo todo para matar? Não. Deus não queria decepcionar Moisés. Deus não queria que Moisés ficasse em Cristo. Para Moisés, aquele povo morreu de acordo com o tempo. Aí Moisés escreve: passou dos 70, é fadiga e cansaço. Então eu vi as pessoas aqui, as pessoas que saíram ali com uma boa idade, ele viu que estavam morrendo ali, chegavam aos 70 anos, as pessoas já estavam tudo baqueadas, tudo morrendo. Depois você vai ver uma ocasião, o Caleb, cheio, já velho, e vai dizer: não, hoje eu estou com vigor, não jogo. Porque ele foi um dos que não pecou lá no momento lá, quando todo mundo se voltou contra Deus. Consequentemente, a distraiu duvidando da justiça de Deus, o povo duvidou de Deus. O Salmo 76, não estou aqui não, estou no
Lá de cá, mudou. Aqui, ó. Se um homem tinha 20 anos apto para a guerra, morreria aos 60, porque foi 40 anos no deserto, certo? Então, a partir dos 60 anos, as pessoas morriam. Aí, com isso, Moisés diz, ó, se tivesse 30, morreria aos 70. Se tivesse 40, morreria aos 80. A medida de idade pelo qual ele vai dizer, daí no verso 10 ali, que passou é fadiga e cansaço. Porque as pessoas que estavam chegando a 80 anos, já eram pessoas que já estavam com, quando eles entrou no deserto, já estavam com 40. Então, aí ele estava morrendo e ele vai escrever. Só que hoje a gente vê que hoje as pessoas vivem bem, hoje a tecnologia ajuda bastante, as pessoas saudáveis também vivem mais, né? As pessoas que fazem um exercício de vez em quando vivem melhor. Só que não tem não, se chegar a hora de ir, não tem jeito, se faz exercício, se não faz, o que tem de acontecer, vai acontecer, porque o que você pode mudar na sua vida é o seu destino. Isso aí você pode mudar, pode haver mudança, você tem controle nisso aí, você decide para onde você quer ir no final dos tempos. Agora a questão de sua vida ser tirada está no controle de Deus. E aí entra, como eu disse no início, a questão de obediência. É evidente que se eu vivo num contexto onde é a criminalidade, é tudo, eu estou forçando a barra, não é isso? As pessoas que se envolvem nisso, eles vão conscientes. Ó, estou envolvido nisso aqui, mas qualquer hora pode rolar uma coisa aí. As pessoas já saem conscientes, estou saindo de casa aqui, mas aqui não é lugar. Quem perambulou lá pelo mundo, lá que nasceu no Evangelho, perambulou pelo mundo, quando ele chega na situação a primeira coisa que vem na mente é o quê? Nossa, porque se o arrebatamento acontecer, eu estou lascado. Não é mais ou menos assim que a pessoa pensa? Eu digo que na minha adolescência que eu tentei não ser crente e dizer que eu não era crente, eu ia lá num lugar e ficava pensando, rapaz, se Jesus volta. E aí? Se a arrebatamento acontece, onde eu vou parar? Então, o que eu faço contribui, mas controle da nossa vida, quem tem é Deus. É Ele que controla. Eu posso contribuir para viver bem. Agora o controle sempre esteve, sempre vai estar na mão do Senhor. Então o pecado entrou no mundo e arruinou tudo, deu tudo errado. A terra foi amaldiçoada. E com base nisso aí, o povo, na saída do Egito, começou a pecar, começou a murmurar. Esse povo, se você for olhar, nós somos ruins. A nossa natureza é má. Mas se você for olhar, esse povo era bem pior do que nós. Assim, eu falo no contexto que ninguém aqui viu Deus aqui. Mas aí você fala, aí eles viram Deus de uma forma, eles viam a nuvem de fogo, eles viam a nuvem que cobria ali durante o dia, eles viam o milagre, era Deus, eles viam Deus. Não no tete a tete aqui, como eu estou falando com vocês, mas eles viam o agir de Deus, era muito óbvio. Nós somos um terreno que Deus, ele é, para nós, visivelmente, ele é tão oculto que tem coisa que ele faz na nossa vida, nossa vida não foi Deus mesmo que fez isso aqui, será? Ou, não é? Vocês não passam por isso? Acho que nem foi Deus não que fez isso aqui. Tem coisa que Deus faz na nossa vida, mas você não foi Deus. Eu acho que é por causa da gente enganar, porque a gente, às vezes, recebe alguma coisa achando que veio da parte dele, muitas vezes. Aí, ó. O que nós temos é Ele que dá mesmo, é Ele que nos dá, é Ele que faz, é Ele que nos proporciona momentos assim. Só que aí tem coisas que você busca, você pede muito a Ele, aí essa coisa acontece, aí você cai, fica tão empolgado com aquele que aí você esquece. Mas será que foi porque eu estava pedindo? Será que foi a resposta? É a resposta. Então nós vivemos numa época que nós não vemos tão quanto eles viam. Eles viam o agir de Deus e o que eles faziam? Corriam para pecar, corriam para ficar contra Deus. E aí isso vai dar a Deus e Deus falava, vou matar todo mundo por causa disso. E aí Deus foi cefando. Então essa trajetória no deserto não era para durar 40 anos, ela era para ser um jogo rápido. Mas por causa do pecado, aonde Deus vai tirar o povo? Com escravidão e vai deixar 40 anos no deserto aí. Mas ele sabia isso, que isso faz bem no coração. Sabia. Eu sabia que já ia dar dor de cabeça. Pois é, mas não era para ser assim.
É igualzinho que a mãe te avisei. É mais ou menos isso, né? Ou seja, na sua forma de pensar, é mais ou menos assim: eu vou levar vocês para o deserto, mas vocês vão fazer raiva lá e vão ter que ficar 40 anos lá. É mais ou menos isso, né, Jorge? Mas vou levar para vocês aprenderem. Vou levar, tem que tirar. Deus tinha que tirar eles de lá. Porque Deus tinha feito uma promessa. Abraão, e essa promessa, ela não poderia passar no prazo. É por isso que tudo tem um tempo determinado, há tempo de tudo. É por isso que Salomão escreve. Então, tinha um prazo. Ele estava fazendo raiva de Deus? Estava. Mas chegou o momento de tirar. Então Deus foi tirando aos poucos para Moisés achar que era normal por amor a Moisés? Não entendi. Você falou que Deus podia ter matado todos. Mas não fez. Tirou um tempo de vida. Por amor a Moisés. Só por amor a Moisés? Nossa, ficou. Mas, gente, o desenvolvimento do homem é tão insignificante pensar. Pois é, você vê o quanto que Deus se importa. Aí, eu gosto da colocação por amor a Moisés. Por amor a uma alma, uma vida, Deus faz coisas tremendas. Por amor de você, de mim, deu até Jesus, amor. Ele dá. Olha aí, ele deu, viu? Por causa de Moisés. Eu sei, na sua colocação, seria melhor não passar raiva e matar todo mundo logo. É mais ou menos isso, né? Então, eu entendi a colocação dela assim: não vou passar raiva. Nós faríamos isso. Eu já te amo o suficiente, entendeu? Mas era mais também porque Deus não pode voltar a palavra dele atrás. Ele tinha prometido a Abraão que a nação dele, ele ia ser pai de nações. Como que Deus ia voltar a palavra atrás? Ele tinha que levar o povo do deserto. Ele tinha que crescer. Mas ainda assim, o mais forte é o amor. Porque de Moisés, ele falou: de você, Moisés, eu vou fazer uma nação. Aí, Moisés, não. Se for fazer isso aí, pode estar no nome dele. Aí também mostra aqui a tipologia aqui de Moisés aqui, uma representação de Cristo. Porque Moisés, ele se sacrificou aqui, ó. Olha que conversa absurda. Não, tu parece que é o nome do seu livro aí. E biscoito? Não. Porque Deus não matou o povo ali. Né? Moisés propôs: o senhor vai matar? Então, se o senhor matar todo mundo aqui, então não precisa me salvar também não. Então, basicamente, Deus ouviu Moisés e falou assim: nem sabe o que você fala. Igual a mulher de Jó, como fala. Foi isso aí. A reação. Se a gente pudesse fazer do jeito curar, seria a reação de Deus, seria isso aí. Você pensa que é o que, Moisés? E se falando de tempo, Moisés, você vai morrer, eu sou eterno, eu estou aqui. Você passa esse povo aí, ó, vai ficar tudo na minha mão ainda, vou matar tudo. Entende? É isso aí, literalmente é isso aí. E o amor a Moisés, ele falou assim: não, que Deus. Se Deus falasse, se Moisés tivesse aceito a proposta, que eu acredito que Deus não teria feito essa proposta, porque Deus sabia que ele não ia aceitar, porque se Moisés tivesse aceito, antes a gente tinha multiplicado o povo já, da mesma quantidade. Quando Deus quer, ele faz. Só que Deus já fez essa proposta mesmo, para mostrar que Moisés existiria. Que, gente, o povo todo o tempo queria matar Moisés, queria apedrejar Moisés. E ele: Senhor, não mata eles não. Aí mostrou um tipo de Cristo, né? Que Cristo, ele morreu por nós e nós todo dia crucificamos Cristo. Ou seja, não prestamos o devido respeito que deveríamos prestar. Moisés basicamente fez algo que nós devemos fazer hoje: olhar para o outro, independente da situação, com o mesmo olhar de amor. Moisés, ele fez isso. Ele demonstrou um amor que nós não conseguimos mostrar hoje. O único que conseguiu mostrar esse amor foi Cristo. Então, ou seja, por isso que ele representava tudo isso. Pode aprender. Oi? Pode ser aprendido. A gente consegue aprender. Consegue. Consegue, mas você me depara numa situação que a pessoa está te ferindo, o seu coração vai criando barreira, vai travando. Então você tem que ser muito salvo para não deixar essas muralhas. Eu não acredito que nesse tempo de hoje pode fazer isso, não. Mas é uma questão de vontade, é uma questão de amor, de misericórdia. Não, mas ele era líder de um povo que só virava as costas para Deus. E hoje em dia não existe ninguém no mundo que fala assim: não, eu vou morrer por amor a esse povo aí, ó. Não, Senhor, você deixa a sua salvação por causa de alguém? Não uma questão de chegar a morrer, mas uma questão de aprender a amar. Não, a amar a gente tem. Sim. Dons, não. Eu acho que quando o Senhor diz
dom de profecias, né, essas coisas todas. Mas eu acredito que não seja só dom de profecias, eu acredito que seja dom de amor, de perdão, Você falou comigo lá em casa. O amor é o maior. É de Deus o dom de amar, de perdoar. É de Deus Mas nós temos que aprender. Eu acho que o amor é um mandamento, não é um sentimento. Então, exercer o amor é dom de Deus. Ou seja, é um atributo de Deus que não pode ser dado todo, porque Ele é o amor. Então, Ele nos partilha, ou seja, é parte de Deus. Quando nós exercemos o amor, nós estamos partilhando Deus, porque Ele é o próprio amor. Então, e o amor é um mandamento. Ele vai dizer assim, ó, novo mandamento vos dou, que não era um novo mandamento, né? Já era um mandamento antigo, que é amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Mas você conseguiu entender o Sim. sentido? Se a gente não consegue olhar para ela e entender que ela é bom, ela é uma pessoa boa, independente do pecado, da maldade, também há, mas que o fato dela se transformar faz dela uma pessoa melhor, o que nós acreditamos então? Não, nesse ponto que você está falando não tem, mas ser igual Moisés. Você está falando de fé. Você está falando de fé e de amor. Não usurpar, mas ser cada um em sua personalidade. Amando. Diferente. Isso. Não, isso aí é possível, sim. Isso aí a gente faz, tem que ser. Aí você está exercendo o principal, uma das principais motivos para o principal motivo para servir a Deus, o que é necessário, que é fé. Nós só cremos, nós só acreditamos, nós só amamos por fé. Nós temos fé nisso aí, com base no creio, e a mudança acontece com base nisso aí. Então a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que vão acontecer. Então, ou seja, ainda que não é, mas você acredita que vai ser. Então isso é exercer o Evangelho literalmente, essa colocação aí. Então, o Salmo 91, por outro lado, mostra que acontece quando vivemos na sombra do Onipotente. É um conforto para a igreja do deserto. Ainda que nós estamos no deserto, mas na sombra do Onipotente sempre será conforto. Quantos foram eliminados no deserto pelo terror noturno, pela flecha que voa de dia, pela pestilência durante a noite, pela praga no meio-dia? Quantos que foram ali? Então, por isso que esse salmo foi escrito por Moisés, porque ele viveu no deserto, ele viu o que ele passou no deserto, rebelião entre o povo, o povo de Deus ali, julgando ali, quem disse para você que Deus só fala com você? Quem te colocou como líder? E essas coisas assim. Então ele vivia tudo isso, mas resistiu ali. 3 são as divisões que facilitam o estudo desse salmo. O Salmo 90 é um prólogo deste livro. O descanso na terra é antecipado. O 5º livro, o Salmo de 107 a 150, esse salmo corresponde ao livro Deuteronômio e trata de Deus e a sua palavra. Deus mostra que todas as bênçãos para o homem, do 1, todas as bênçãos para Israel, no livro 2, todas as bênçãos para as nações, no 4, e assim aqui vai dividindo. As bênçãos virão da palavra escrita no coração. Salmo 119, nós entramos aí, no 5º livro. Começa com o 107 e conclui o salmo começando e terminando com aleluia. Vamos lá. Aí depois do 107, libertes pela palavra curadora, a verdadeira humildade de Davi e 3 salmos de aleluias. 3 salmos de aleluia. Lembrando que, como eu iniciei, eu falei lá atrás, que a pronúncia correta sempre será aleluia no singular, tá? E não aleluias. A pronúncia sempre será aleluia no singular, porque quando eu coloco no plural, gera uma adoração a deuses. E no singular ao único e eterno Deus. Então a colocação do singular. Libertação do Egito e do povo do Egito. Aqui no Salmo 114 ao 115 fala de libertação do Egito e do povo, libertando o povo do Egito e dos ídolos.
Do 116 ao 18, ações de graça. O 119, vivificados e sustentados pela palavra revelada. Mais adiante, o aluno verá o resumo do Salmo 119. No 120 ao 134, fala da libertação das mãos de Senaqueribe. Essa libertação aqui do povo de Deus de Senaqueribe, da Babilônia, esse negócio é tão forte que existem várias aplicações na Bíblia sobre Senaqueribe aqui, oprimindo o povo de Deus. No Salmo 138, que eu introduzi essa aula lendo, o Salmo 138, eu gostaria até que vocês sublinhassem isso aí, que fala de um louvor, para quem chegou depois não pôde ver, mas é nesse Salmo, no 138, que eu considero um dos salmos mais importantes da Bíblia, pelo fato de Deus engrandecer a Jesus. O Salmo 138, no verso 2, vai dizer: e engrandeceste, elevaste a tua palavra acima do teu nome. Deixa eu ler para vocês, na versão bem atualizada. Salmos, já falei disso aí, mas tinha muita gente que não estava aqui. Salmo 138, verso 2 diz assim: prosto-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Deus elevou Jesus acima do seu próprio nome, ou seja, Cristo foi elevado acima de Deus. Aqui o salmista mostra que Deus exaltou a Cristo nas alturas para receber a grandeza de Cristo. A libertação, beleza? A libertação aqui dos cativos, Senaqueribe na Babilônia. A oração louvor, Salmos louvor 138, 144, oração louvor. Salmos, variedades de fenômenos. Título do livro, o nome no 2 aí, no ponto 2 aí, eu vou iniciar aí agora. O nome dados aos salmos, como um todo pelos judeus, é Telerim, mas este nome não é reconhecido quanto ao estudo do livro dos salmos. O nome em português é Salmos, transliteração do nome grego da Septuaginta, que é pasmo, moi, que quer dizer cânticos, enquanto a palavra saltério vem do grego pasterion, que é harpa ou outro instrumento de cordas. Então, é muito conhecido como Telerim, o livro de Salmos, mas não é uma coisa assim propriamente aqui dos judeus. A palavra no seu título é Salmo 145 no singular Telerim, que é invariavelmente louvores. Nós sabemos que salmos, tem gente que se arrisca a cantar os salmos, mas quem domina, beleza, mas o que a gente vê muito nos dias de hoje, a pessoa que tenta cantar o salmo, mas assim, ele coloca a melodia ali, no momento ali, o ritmo ali, e acaba cantando. Mas, lembrando que o salmo sempre foi cânticos, tem lamentações, tem, mas sempre vai ser em forma de música. Em relação ao assim como o estudante viu anteriormente nos Salmos as obras e os caminhos de Deus, são manifestos conforme o conselho de Deus, em relação ao homem, Israel, o santuário, a terra e as obras de Jeová e sua palavra. Letra B. Citações dos Salmos no Novo Testamento, existem diversas. Lembrando que o que nós conhecemos os homens do Novo Testamento, eles utilizavam o Velho Testamento para aplicar a palavra de Deus, para pregar. E nós vemos que diversos homens do próprio Cristo, ele utilizou no Velho Testamento, e os profetas, os apóstolos utilizaram, como está escrito, ou escrito está, Mateus capítulo 6, lá na tentação, no deserto, Salmo 91, é a explicação, aí continua, João, aí tem as referências aí. Davi, Mateus 22, 44, Salmo de Davi. Aí tem algumas referências para ser seguidas aí. Os salmos e os acrósticos. O que é
É mais ou menos assim. Existem 9 salmos acrósticos e outros 11 poemas acrósticos no Antigo Testamento. Um acróstico é quando a mesma palavra ela cruza. Nós vamos ver muito isso aqui a partir de agora, entrando aqui agora, sobre essa questão de palavras que é mais ou menos assim. Forma uma palavra, por exemplo, Jesus ali, de Jesus formam diversas outras palavras. Por exemplo, assim, mais ou menos assim, para simplificar. Vamos ver o que dá para formar. Jesus, aí você tem ali, na letra E, espera, tipo assim, literalmente é como se fosse uma palavra cruzada. Tem o J, aí de Jesus, ali tem uma esperança, ou o S, solidariedade, etc. O acróstico basicamente isso aí. Basicamente não, foi igual o rapaz que fala. A coisa é aquilo e fala basicamente. O amor no acróstico pode originar outras palavras, começando com amor e aí deriva da letra A uma coisa, da letra M outra e assim sucessivamente. Letra D. O nome do autor nos salmos, comumente aceito entre os escritores e condutores. O salmo com o nome de Davi, existem 73 salmos atribuídos a Davi. 37 no livro 1, 18 no livro 2, um salmo no livro 3 e 15 salmos no livro 4. Isso. 15 salmos no livro 4 e 15 salmos no livro 5. Então, o camarada que mais escreveu foi Davi. Salmo de Asaf, são 11 salmos. Um no livro 2, 11 no livro 3 e são 12 salmos. Um no livro 2 e 11 no livro 3. Salmos dos filhos de Coré, ou Coré, são 9 no salmo 6, são 9 salmos. 6 no livro 2, 3 nos salmos no livro 3. Salmos de Salomão. A gente nem sabia que Salomão tinha salmo. 2 salmos no livro 2 e outro no livro 5. Salmo de Emã e o Ezraíta. O salmo dele está no livro 3. Salmo de Etã, no livro 3 também. Um salmo de Moisés, o homem de Deus. Salmo 90, que está aí no 4. É possivelmente o 91, né? Os primeiros escritos. O 90 e 91, não tem dúvida que o 90 e 91 foi escrito por Moisés. Os demais são tidos como anônimos. Título dos salmos e as palavras hebraicas neles empregadas. Algumas palavras. Aí isso aqui não é aquelas palavras hebraicas que tem na introdução de alguns livros que nós vamos ver, mas aqui são palavras empregadas ali no meio dos salmos. Existem 22 palavras hebraicas que dão títulos aos salmos. Somente 17 delas serão apresentadas aqui na ordem em que o estudante poderá estudar isto na sequência alfabética. Aí, ó, você dominar o hebraico aí, ó. Azalet Hassar, ou subida da alva, pertence ao final do Salmo 21, ou costa da manhã. Alamote, a respeito das jovens, ou jovens donzelas, moças ou donzelas, a palavra certa para virgens. Altachetes, não destrua. Gitit, o lagar em relação ao outono. E Gaion, essa aqui vocês já viram de certa forma, essa Gaion, que é Soliló, que tem a ver com falar. Isso aqui você vê muito quando você está estudando sobre dons de línguas. Aí você vai ver solilóquio ou glossolalia, alguma coisa assim. Você vai ver essa aplicação aqui. Meditação ou falar. Jonat, Ellen Reconquim, a pomba dos terebintos. Para quem não sabe, terebinto é uma planta ou uma árvore, né? Tem também uma árvore muito forte. A respeito da pomba dos terebintos distantes do Carvalhais. Maalat, a grande dança.
no Salmo 52, masquil, entendimento ou instrução bíblica, 6 escritos por Davi, 3 escritos pelos filhos de Coré, uma Emã israelita e um Etão. Mictam, gravar e escrever, no 9 aí. Neginot, abate, que é o 10, o 11, Neilot, herança ou grandes heranças. O que você está falando, Zalô? Algumas palavras que nós encontramos aí no alguns títulos de salmos e as palavras hebraicas deles contidas aí. Disso que nós estamos falando, por isso que está aparecendo aí que a gente está falando literalmente hebraico aí. Salmo, quer dizer, vocês já sabem, né? Nós já falamos o que significa. A palavra salmo aparece no início do 44, sendo que 21 vezes no livro 1, 7 no livro 2, 7 no 3 e 3 no livro 4 e 6 no 5. Um salmo, um cântico para ser cantado. E cela, que você vê bastante também no livro de Salmo. Aqui não é cela de arriar animal, não. Pausa para refletir. Ou seja, a palavra deve ser associada ao assunto em questão e não à música, associada à verdade e não a um tom musical. Ou seja, é mais aqui para uma parada para prestar atenção. Seminite, as 8 divisões de Salmos, palavra que quer dizer oitavo. Sigaion, altos gritos ou canto. Aí eu vou falar aqui para parecer japonês agora. Xoxani, lírios e festival da primavera, Páscoa. Gitit, ponto, primavera. Israel é apresentado em vez após por conta do discípulo. O Shamit, né? Não vou ficar falando essa palavra, senão vou ficar perguntando o que é. O cântico, e todo cântico já diz, né? Cântico. Aí no ponto 5, um ponto 4 e agora. Salmo 119, que literalmente aqui é as palavrinhas hebraicas mesmo que vocês veem no início do Salmo 119, a divisão de cada 8 versos e as letras hebraicas que começa cada grupo. Que é bacana, é interessante a questão do hebraico aí, eu não domino nada de hebraico, mas a vontade não falta de estudar hebraico. Oportunidades também, a gente hoje, quem quer, qualquer idioma que você quiser estudar, você tem acesso à internet. Ninguém pode falar hoje, não tem oportunidade. Isso aí não é verdade. Poucos que vai ter uma dificuldade, mas se nós queremos, você pode ver, é só você calcular o tempo que a gente, por exemplo, passa vendo besteira no celular. Se você calculasse 20 minutos para um idioma por dia, em menos de um ano você dominava. Isso, em menos de um ano você dominava o idioma. Só que, e coragem, né, que nós não temos de dedicar. E o hebraico seria uma questão bacana para quem ama a Bíblia estudar. Começar uma letra, começa com a letra do alfabeto. O Salmo 119 contém 176 versos, dividido em grupos de 8 versos cada. Cada grupo de 8 versos começa com uma letra do alfabeto hebraico. A primeira aí, Aleph. Tem uma espécie de um xizinho. O Bet. Se vocês olharem aí, eu falei sobre lá, não sei se eu referi alguma coisa sobre Massorético. Nessa palavra Bet aí, vocês podem ver aí, no meio do Bet tem um pontozinho, vocês estão vendo aí? Quem está aí? Quem está acompanhando? No ponto 4 aí, no tópico 4. Aí tem um Bet aí, tá vendo que tem um pontozinho no meio da letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto? Isso aí é um ponto massorético. O que é o ponto massorético? Seria as vogais, né? Isso aqui daria um som de ar aqui, mais ou menos assim. Se tivesse embaixo aqui dois pontozinhos, seria o som de seria literalmente as vogais, A, E, I, O, esses pontozinhos. Mas aí tem as colocações deles aí, tem o Gimel, tem o Dalet, o Re, o Vav. Aí eu não vou ficar lendo onde. O que é que diz aí? Vou ler o primeiro, que basicamente vai ser praticamente tudo. O Aleph.
Cada verso começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. O segundo, cada verso do poema começa com a segunda, que é Bet, Vav, Zain, Het, Tet. Segue a sequência de cada verso com o início do Tet. Lod, ou Yod, melhor Yod, Kaf, ou Kof, Lamed, Mem, Nu, Samek, Ain, Pe, Sad, Kof, Resh, Shi e Tav, ou Tal. Começa com a letra Tal aí, cada verso aí do 116. O quinto aí, o tópico 5, ao mestre no canto. Ao mestre no canto deve ter em mente que a frase está colocada aqui no final dos salmos, mas teria que estar no início. Aqui, a questão do entendimento da Bíblia, eu sempre vou falar essa questão aí. Nós temos que entender que a Bíblia, ela foi escrita por pessoas de diversas épocas, de tempos diferentes. Pessoas que não se conheciam. Por exemplo, hoje nós estamos no século XXI. Se a Bíblia estivesse sendo compilada neste momento, lá no primeiro século já tinha pessoas que escreveram alguma coisa. E eu não dou notícia, eu não sei quem é, pessoas que escreveu que eu não conheço. No final essas coisas todas são juntas. Então tem muita coisa na Bíblia que você tem que voltar no tempo, viajar no tempo. Para você ter uma melhor interpretação da Bíblia, você tem que viajar no tempo. Como que pode isso? Então, a base da leitura, dos livros, da internet. Então você vai voltar no tempo na base da leitura. Aí você tem que voltar no tempo, você voltou. E aí eu tenho que entender qual é o sentido daquela escrita, para quê, o que estava acontecendo no momento, para entender. Então tem muita coisa que a gente lê hoje, e a gente vai dizer assim, não, isso aqui não bate. Então você tem que voltar, você tem que entender para contextualizar. Tem aplicações que eram só para aquele tempo. Tem aplicações que cabem hoje. Tem coisas que é para todo mundo, é para toda a vida, mas tem coisas que não é. Então a boa interpretação da Bíblia, e eu gosto sempre de usar algumas referências, a boa exegese da Bíblia, ela vai acontecer quando você entende para quem está falando. Quando Paulo escreveu para, por exemplo, uma coisa muito comum que dá transtorno. Quando Paulo escreveu que a mulher não fala, por que disso? Que a mulher fica calada. Porque, o que deu na cabeça? O que passou na cabeça de Paulo para falar aquilo? Você tem que entender o contexto. Por que ele está dizendo isso? É que a mulher não pode pregar, não pode falar? Não tem nada a ver isso. Nos dias de hoje, onde nós vivemos, se você for olhar a história, boa parte do ministério de Jesus era composto por mulheres. Boa parte do ministério de Paulo era composto por mulheres. Se você olhar para o capítulo 16 de Romanos, vai ver fazendo agradecimento a tantas pessoas ali e muitas mulheres. Inclusive, se você tem o nome de Trifona e não sei o que lá, é o nome de um par de pares de gêmeos lá, quem quiser colocar o nome de filho de gêmeos, vai ter uma referência boa lá. Vamos ver que primeiro, os nomes bacanas. Quem tiver filho de gêmeos, quiser for duas mulheres, você pode até usar isso aqui. Então, quando ele vai fazer os agradecimentos, ele vai agradecer a família de Áquila. Primeiro ele refere a Priscila. Ele vai em diversas outras coisas que ele vai fazer aqui, ó, no capítulo 16, ó, cuidar as saudações da equipe de Paulo. Saudai Filó, Júlia, Nereu, sua irmã. Saudai Rufo, eleito do Senhor. Saudai Trifena e Trifosa. Então, para Ponigênios, né? Então, mulheres que. Qual era o contexto quando ele falou isso? Quando ele disse isso, que a mulher fique calada, porque as mulheres estavam fazendo perguntas, você sabe que a mulher conversa demais mesmo? As mulheres estavam fazendo perguntas que dava para. Estavam tirando dúvidas que dava para tirar em casa com o marido. Não era coisa assim que estava acrescentando, não era coisa assim, isso é muito interessante, eram coisas que davam para ser tratado em casa. Então por isso vai dizer, vou que a mulher fique calada. Então, você vai perguntar essas coisas aí, não fala nada, não. Isso aí você resolve lá. Uma outra coisa que isso aqui é importante, por exemplo, o véu. Por que do véu? Paulo fez isso para diferenciar as mulheres, para não ser confundida com as prostitutas da época. Tudo isso tem que voltar no tempo.
para entender que tem coisas que não vão se aplicar. Fazendo isso, nós vamos ter uma boa exegese da Bíblia, um bom entendimento da Bíblia, e não vamos fazer aplicações erradas. Que hoje o que dá de pessoas fazendo aplicações erradas da Bíblia. Então o segredo é voltar no tempo, entender, voltar na história e entender o que acontece. Então, essa lição que nós acabamos de aplicar é uma lição pequena, mas é de uma grandiosidade, que os Salmos ele tem uma palavra para cada ocasião das nossas vidas. Então, no momento que você estiver ali, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu super indico para vocês, não tem como você decorar a Bíblia. Então, minha Bíblia não é para ser decorada. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é, tem momentos que eu não paro para ler a Bíblia, eu coloco um áudio da Bíblia e ouço um áudio da Bíblia. A Bíblia é assim, gente, ó. Você não precisa saber onde está na Bíblia. Você só precisa ter certeza que está lá. Entende? Você não precisa, eu vou falar para você de algo que está na Bíblia, e eu vou falar, está ali, João capítulo 3, versículo 16. Não precisa disso. Você só precisa, na hora que você fala uma coisa para a pessoa, você vai pesquisar aqui. Deixa eu ver o que está aqui. Aí você vai, realmente está aqui, ó. Que Deus amou muito a mulher, tá? João 3,16. Isso você precisa ser convicto. E você chega nessa situação. Então você não precisa desse negócio de ficar, referência. Não, você sabendo que está na Bíblia, acabou. Então você se torna uma boa pessoa para pregar para outras pessoas, para falar de Deus para outras pessoas. Então o que você não pode é falar. Por que não cai uma folha? Por que está assim na Bíblia não cai a folha da árvore se Deus não deixar? E aí depois você vai pensar, será que é isso na Bíblia mesmo? Então, você tem que ter esses cuidados. Mas como você chega a isso? Ouvindo, estudando, meditando. E as coisas de Deus é como alimento, alimento. E se você não fizer constantemente, você acaba esquecendo. Não é que você esquece, você não sabe, mas é que você não consegue colocar as coisas. É igual quando a gente tira o momento de fazer devocional em casa. Devocional não, né? Que é devocional. Para mim, eu leio, tem uma meditação básica. Pelo menos comigo, funciona da seguinte maneira. Eu leio, tenho uma meditação, e eu não sei assim, se é todo mundo. É como se alguma coisa falasse com você, é como se algo se revelasse naquele momento, entende? Só que se você passa muitos dias sem fazer, você passa semanas, se você para de fazer, quando você volta a ler, você já não entende mais. Isso aí, é que nem um alimento que você vai alimentar, ele te faz um mal ali porque você não está acostumado a alimentar daquele alimento. Você já não sabe mais. Uma coisa que você vive muito nessa questão de meditar. Quantas vezes, gente, que eu estudava a Bíblia ali, aí, por exemplo, de manhã, eu li a Bíblia ali, aí de noite a pessoa falava de um assunto, naquele assunto, aí eu falava do assunto, aí a pessoa pensava assim, nossa, mas você é bom de Bíblia. Não é, gente, é porque na manhã ali, eu li sobre aquilo. Então acontece muito isso. E Deus ocasiona esses momentos. Às vezes a pessoa vai abordar um assunto que você estudou de manhã, e aí você tem facilidade para falar daquele assunto, porque é um assunto que você já falou. Diversas coisas que eu vou falar com vocês aqui, vocês sabem que estão na Bíblia, mas às vezes talvez você não vai saber esmiuçar, por não praticar constantemente. Porque tudo aquilo que você faz constantemente cria um hábito. Porque é o Espírito Santo, né? E ele vos fará lembrar daquilo que tem aprendido. E a pregação vai por aí. Você não precisa decorar, mas se você estudou, o Espírito Santo traz essa revelação. Quando a gente faz emocional em casa, muitas vezes a gente não sabe a teoria. O que é que a pessoa assim, tem que voltar naquele tempo para ver aquilo. A gente não fica voltando naquele tempo. Bom seria se pudesse. Mas. Não dá, né? Mas assim, eu quero dizer o quê? A gente leu, a palavra de Deus é ensinamento, é caminhada. Então, se você lê e não sabe nada daquilo, não faz muito sentido. Entende o que eu quero dizer? Porque às vezes a gente lê e é como se não tivesse lido nada. Mas se eu falar para você que ainda que você não entende nada, que não está dando resultado nenhum, é bom você continuar lendo, sabe que tem resultado? Vou falar para você. Teve uma situação que tinha um camarada que estava lendo a Bíblia e aí ele não estava entendendo nada. É importante você ler sem entender nada. Continua lendo sem entender nada.
E aí Deus olhou e falou assim: ô Felipe, tem um camarada que está lendo a Bíblia ali, e ele não entende nada, vai lá explicar para ele. Aí Deus levou o Felipe até o eunuco e explicou para ele: você entende o que você está lendo? Ele falou: como é que eu vou entender? Ninguém me explica? Respondeu assim. E aí a esposa abriu para ele, entendeu? No momento que ele explicou para ele, ele batizou e depois Deus arrebatou o Felipe dali. Então, ainda que você não lê nada, mas está tendo, sim, parece que não, mas vai estar tendo resultado sim. Meus irmãos, aqui nós concluímos a nossa aula, uma aula pequena. Nós vamos ler o questionário, vamos responder agora. E se tiver pergunta, esse é o momento, nós estaremos aí tentando ajudar de certa forma. Então nós vamos cada um ler uma pergunta e nós respondemos. Mas quando a gente lê, que a gente escuta, é o Espírito Santo comunicando. Sim. O segredo é sempre orar antes, tá? Senhor, me revela, me fala o que está escrito, me diz o que o Senhor quer dizer aqui. Por que o Senhor está falando isso aqui? É o quê? E ele dá. E aí na hora que você chega no culto lá, te dá uma oportunidade, você dibuja lá o negócio lá, esmiuça lá, fica aquela maravilha lá nos bustos. Mas irmãos, ó, tem uma coisa que eu me apeguei lá no passado. A Janaína me conhece de vários tempos aí, né? Mas uma coisa que eu pedia muito a Deus era sabedoria. Eu orava pedindo a Deus sabedoria. Eu sei de alguma coisa? Não, mas hoje eu estou melhor do que lá. Então, isso é muito válido. Tiago escreve: ó, quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que a todos dá e não lance o rosto. Volto a dizer, eu estou numa temporada de preservar o poder da palavra. Então, se você pede sabedoria, Deus te dá sabedoria. Ah, mas eu acho que isso é coisa da mente. Não é, não. Peça sabedoria e Deus vai te dar sabedoria. Quem tem necessidade, quem tem falta, peça que o Senhor dá. Isso é forte, isso. Não chega a arrepiar quando eu falo disso, porque eu trabalhei muito isso. Eu pedi a Deus, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Ah, vai ter momentos que você vai tropeçar lá, ninguém vai entender nada que você está falando, vai. Mas tudo isso vai somar para quando você olhar para trás, então isso dá certo. Peça. Quem tem falta, peça que Deus dá. Vamos ler o questionário?